A supressão do apetite, ou hipofagia, está entre os efeitos mais reconhecíveis da doença em animais de criação, com o potencial de prejudicar o crescimento, a reprodução e a lactação. A evolução contínua do campo da imunologia levou a uma maior compreensão das redes de sinalização imune e endócrina que sustentam essa resposta conservada à doença. Mediadores inflamatórios, especialmente incluindo as citocinas, fator de necrose tumoral, APA e interleucina 1 beta, são provavelmente fundamentais para a hipofagia induzida por doenças, com base em achados tanto em roedores quanto em bovinos. No entanto, os mecanismos específicos que ligam o aumento de citocinas à diminuição do comportamento alimentar são mais difíceis de identificar e provavelmente incluem efeitos diretos nos centros de apetite no cérebro, alteração da motilidade gástrica e modulação de outros fatores endócrinos que influenciam o apetite e a saciedade. Esses insights sobre os mecanismos da hipofagia induzida por doenças têm grande relevância para o manejo de bezerros neonatais, vacas maduras em transição para a lactação e vacas com mastite. No entanto, não é necessariamente o caso que aumentar a ingestão de alimentos de qualquer maneira possível melhore os resultados de saúde para o gado doente. Exploramos os efeitos conflitantes da hipofagia nas respostas imunes, que podem ser prejudicadas pela falta de substratos específicos, versus os aparentes benefícios para o controle do crescimento de alguns patógenos. Estratégias anti-inflamatórias mostraram-se promissoras para promover a recuperação da ingestão de alimentos após algumas condições, mas não outras. Finalmente, exploramos o potencial para a detecção precoce de doenças através do monitoramento automatizado do comportamento alimentar. E consideramos quais estratégias podem ser implementadas para responder à hipofagia precoce. Palavra-chave: apetite, doença e inflamação. Documento original, páginas visual mydrive.com. Introdução. Maximizar o consumo de matéria seca em animais de produção é um objetivo comum para promover a produção ótima de gado. No entanto, a incidência de doenças é inevitável, e além do efeito negativo sobre o bem-estar animal, a doença desafia nossa capacidade de manter o nível de produção desejado, parcialmente através da redução do CMS. Os mecanismos que controlam a resposta de CMS em animais doentes são complexos e devem ser apreciados no contexto dos mecanismos adaptativos naturais que o animal usa para combater a infecção. A sinalização do sistema imunológico durante a doença ocorre tanto centralmente quanto perifericamente para diminuir o CMS, Wong e Pinckney, e outros fatores como leptina plasmática, Lipolis 1017 e CA, DORS 1020, são alterados por insultos de doenças, contribuindo ainda mais para a depressão do CMS. Embora os efeitos das citocinas no consumo de matéria seca sejam bem documentados, permanece difícil prever o grau e a duração da depressão do CMS, com base na imensa variação em fatores como tipo e carga do patógeno, imunocompetência e plano nutricional. Ferg et al., 2000, Laurenson et al., 2011. Para bovinos leiteiros, o período de transição introduz mudanças sobrepostas no fluxo de nutrientes, função imunológica e exposição a patógenos, que provavelmente contribuem para a redução do CMS. A depressão do CMS, induzida pelo sistema imunológico, também ocorre comumente em bezerros de leite neonatais. Borderas et al., vacas lactantes com mastite, Yaser et al., 2012, e animais que passam por vacinação. Rodrigues et al. Compreender esses fatores é crucial para adaptar abordagens nutricionais e de manejo para apoiar os animais durante a doença. O sistema imunológico e o consumo de matéria seca. Manter o CMS durante períodos de doença é um desafio para humanos, Scrimshaw, outros mamíferos, Spurlock et al., e até insetos, Ayers e Schneider, 2009. A depressão do CMS, definida como anorexia ou hipofagia, pode se manifestar durante uma variedade de doenças. Plata Salama, 26. A anorexia durante a doença parece ser um mecanismo natural de defesa do hospedeiro, que pode, às vezes, beneficiar o hospedeiro. Em um estudo clássico de Murray e Murray, 1979, ratos foram infectados com Listeria monocytogenes. Um grupo foi alimentado ad libitum, enquanto o outro foi alimentado à força para igualar a ingestão dos controles não infectados.
Os animais alimentados à força apresentaram uma taxa de mortalidade de 93% e um tempo médio de sobrevivência inferior à metade dos animais infectados alimentados ad libitum. De fato, até mesmo animais que foram privados de alimento por um curto período antes da infecção tiveram maior sobrevivência do que aqueles alimentados ad libitum antes da infecção. Wing e Young, 1980, Brown et al., 2009. De maneira semelhante, ratos infectados com L. monocitógenes apresentaram uma taxa de mortalidade de 100% quando alimentados com comida ou glicose através de sonda, e os pesquisadores determinaram que o culpado pela morte durante a infecção foi a utilização de glicose. Por outro lado, no mesmo estudo, ratos infectados com o vírus da gripe sobreviveram à infecção quando alimentados através de sonda, enquanto ratos alimentados com solução salina tamponada com fosfato não sobreviveram, demonstrando efeitos marcadamente diferentes da ingestão de alimentos para infecções bacterianas e virais. Mesmo assim, evidências adicionais demonstram que as respostas de sobrevivência à restrição alimentar variam dependendo do patógeno bacteriano em moscas das frutas. Ayers e Schneider, 2009. Esses estudos coletivamente sugerem que a hipofagia durante a doença é um componente importante da resposta à doença. Evidências para o efeito do sistema imunológico no CMS são fornecidas por respostas a uma variedade de estímulos imunológicos, incluindo vacinação, Rodrigues et al., infecção parasitária, Crompton, 1984, e outros desafios imunológicos experimentais. O consumo de matéria seca é reduzido de 1 a 2 dias após a imunização em novilhas de corte, Rodrigues et al., de 15, e a vacinação de pintos de um dia reduziu o CMSS nas primeiras 12 semanas de vida, Lee e Rages et al. Durante esse tempo, o sistema imunológico está respondendo ao antígeno injetado, adjuvante ou ambos, conforme demonstrado pelo aumento das concentrações de citocinas e proteínas de fase aguda. 2015. Da mesma forma, estimulantes imunológicos exógenos, como glóbulos vermelhos de carneiro e dextrano administrados a pintos, induziram anorexia, Klassen et al., 1987. Um estudo inovador de Greer et al., 2005, demonstrou o envolvimento do sistema imunológico na depressão do CMS durante infecção parasitária com Trichostrongylus colubriformis, pois ovelhas infectadas diminuíram o CMS em comparação com animais que estavam tanto infectados quanto imunossuprimidos. Esse efeito só foi evidente em ovelhas jovens e imunologicamente ingênuas. Não houve efeitos do parasita no CMS em ovelhas maduras que já haviam estabelecido imunidade. Redução do consumo de matéria seca, C. Durante uma resposta imune, a redução do CMS durante uma resposta imune é uma resposta paradoxal, pois o sistema imunológico aumenta suas demandas nutricionais quando ativado. Desafios imunológicos que vão desde vacinação até sepse aumentam a taxa metabólica basal em cerca de 15 a 57%, dependendo do tipo de insulto, Lockmiller e Dierenberg. O custo nutricional da resposta imune pode ter efeitos observáveis na partição de nutrientes. Por exemplo, novilhas de corte vacinadas com Mannheimia heimolítica tiveram ganho médio diário e eficiência alimentar reduzidos, apesar de não haver diferenças significativas no CMS ao longo de um período de 15 dias, Arthington et al., 2013. Neste caso, as concentrações aumentadas de aptoglobina plasmática confirmaram que o sistema imunológico foi ativado pela vacinação, Arthington et al. Mas a redução no ganho médio diário e na eficiência alimentar sugere que a energia consumida foi direcionada para o sistema imunológico em vez de para o crescimento, uma vez que o CMS não foi alterado. Desafios imunológicos também alteram a disponibilidade de nutrientes circulantes. Durante desafios com LPS em bovinos, as concentrações plasmáticas de AA diminuem, Wagner et al., 2009. E os animais entram em um breve estado de hiperglicemia, seguido por um período prolongado de hipoglicemia. Wagner et al. B. Kvider et al. 2016. A ativação do sistema imunológico também aumenta as necessidades de AA necessárias para alcançar a deposição de proteína em animais em crescimento. Sandberg et al. 2007. Kim et al. 2012. E a produção máxima de anticorpos. Bargava et al. Por que, então, a supressão do apetite seria uma resposta comum à doença? Trabalhos anteriores apontaram pelo menos 4 benefícios plausíveis.
Primeiro, animais doentes são mais propensos a terem ingerido patógenos recentemente, e a hipofagia limita a introdução oral de patógenos adicionais. Kyrios torzi. Segundo, em espécies de presas como o gado, haveria provavelmente uma vantagem evolutiva em limitar a pastagem durante a doença, simplesmente para evitar a predação. Exton. No entanto, nenhum desses mecanismos pode explicar um benefício de sobrevivência para a hipofagia em ratos mantidos em laboratório, conforme descrito acima. Um terceiro mecanismo que pode ser mais amplamente benéfico é a disponibilidade reduzida de minerais traço, particularmente ferro, para inibir a sobrevivência bacteriana devido à ingestão diminuída, bem como a sequestro de minerais por proteínas de fase aguda, Exton. Finalmente, tanto a falta de disponibilidade de glicose, Wang et al., 2016, quanto o aumento das concentrações de corpos cetônicos, Zahin e Aouzé, induzidos pela hipofagia, contribuem para controlar a inflamação sistêmica, proporcionando um feedback negativo na sinalização inflamatória iniciada pelo sistema imunológico. Esses efeitos, para reduzir a carga de patógenos e alterar a função do sistema imunológico, podem explicar por que a hipofagia é uma resposta conservada à doença. Na próxima parte desta revisão, vamos descobrir mecanismos fisiológicos específicos que ocorrem durante doenças agudas e subagudas para induzir a hipofagia.